E aí, vamos lá? Como eu disse a vocês, reintegração, recondução e aproveitamento. Um por um. Primeiro, a reintegração ocorre quando há a anulação do ato de demissão. Isso é fácil, né? Demitiu o servidor, rua, depois se verificou a nulidade do ato de demissão. Verificada a nulidade do ato de demissão, esse servidor que estava demitido volta para o exercício da função. Isso é reintegração. Ocorre sempre que houver a anulação do ato de demissão, tá? Só imagina o seguinte, eu quero que você entenda o esquema que a gente vai trabalhar aqui. O sujeito ocupa o cargo A, João. João, então, foi demitido do cargo A, rua. Daí, depois que João foi demitido, ou ele impetrou o mandado de segurança, ou interpôs um recurso administrativo, enfim, ele conseguiu a anulação do ato de demissão. A lei fala, a anulação pode se dar por decisão administrativa ou por decisão judicial. Não faz diferença. A gente sabe que o ato pode ser anulado pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. O fato é que anulou-se o ato de demissão. Anulado o ato de demissão, João, então, será reintegrado ao exercício da função. Tem uma coisa importante, ele é reintegrado e ele tem direito a ser indenizado de tudo aquilo que ele deixou de ganhar em virtude da demissão nula, tá? Então, anula-se o ato de demissão, seja por decisão administrativa ou judicial, ele é reintegrado ao cargo dele, com o direito à indenização por tudo aquilo que deixou de ganhar. Só que aí, nesse cargo dele, está o Paulo. Te pergunto, se o Paulo está ocupando o cargo A, o João pode ser reintegrado no cargo A? Sim ou não? Pode. Pode sim. E o Paulo que está lá será reconduzido ao cargo de origem. Não se preocupe com recondução, aproveitamento, disponibilidade, eu vou explicar tudo depois. Primeiro, eu quero que você entenda o esquema, tá? Então, o sujeito foi reintegrado no cargo dele. Se alguém tivesse nesse cargo, no caso aqui Paulo, Paulo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Só que nesse cargo de origem está a Maria. E aí, o Paulo tem como ser reconduzido ao cargo de origem? Não, não pode. Aí a lei diz que se não for possível a recondução, ele vai ser aproveitado em um cargo compatível com o dele. Eu digo, meu querido, o cargo B está ocupado, você será aproveitado no cargo C, que é compatível com o B. Então, ó, o sujeito foi reintegrado, a pessoa que está lá é reconduzida ao cargo de origem, não sendo possível a recondução, será aproveitado em um cargo compatível e, se não houver um cargo compatível vago, ele então será posto em disponibilidade. A ideia é de que, não havendo um cargo compatível vago, ele então será posto em disponibilidade. A disponibilidade que será proporcional ao tempo de serviço. A gente vai estudar a disponibilidade depois. Mas a ideia é essa. Ele é reintegrado, a pessoa que está lá é reconduzida ao cargo de origem, não sendo possível a recondução, aproveitado em cargo compatível ou posto em disponibilidade. Ok? A recondução é o retorno ao cargo público anterior do servidor, sem direito à indenização. Então, na recondução, o servidor volta ao seu cargo de origem sem direito à indenização. A recondução é isso. É o retorno do servidor ao cargo de origem dele sem direito à indenização. E ela ocorre em duas hipóteses. A primeira, pelo amor de Deus, sem me irritar, a primeira você acabou de ouvir, né? A primeira hipótese de recondução ocorre quando há a reintegração do anterior ocupante do cargo. Essa eu não preciso nem me preocupar, porque eu acabei de explicar a vocês. Então, será reconduzido o servidor se houver a reintegração do anterior ocupante do cargo. O sujeito é reintegrado no cargo e a pessoa que está lá vai sofrer a recondução, vai voltar ao cargo de origem sem direito à indenização. Essa é a primeira hipótese de recondução. A segunda é o seguinte: se o sujeito é técnico do TRT estável, ele pode virar analista do TRT? Sim ou não? Minha pergunta é, ele já é estável como técnico do TRT, pode virar analista? Pode, é só passar no concurso. Se ele tem que passar no concurso,
significa dizer que o provimento dele será originário. E se o provimento será originário, esse sujeito vai se submeter a um estágio probatório. A questão é que, como ele já era estável no serviço público, se ele não for apto no estágio probatório para a carreira de analista, ao invés de ser exonerado, ele será reconduzido ao cargo de origem. Então, nesse caso, se esse sujeito ele não for apto no estágio probatório para a carreira de analista, ao invés de ser exonerado e ir para a rua, ele será reconduzido ao cargo de origem, ao cargo de técnico. Essa é a segunda hipótese de recondução. Ocorre quando há a inaptidão no estágio probatório de outro cargo. Então, ele já era estável no serviço público e não foi apto no estágio probatório de outro cargo. É como se eu dissesse, meu querido, como analista você é um bom técnico, né? Então, já que ele já tinha adquirido a estabilidade como técnico, a inaptidão no estágio probatório de analista não vai ensejar a exoneração dele. Ele será reconduzido ao cargo de técnico sem direito à indenização. Tá? Então, ele volta para o cargo de origem sem qualquer direito à indenização. Moleza? Perfeito. O aproveitamento, a minha última hipótese, falei de promoção, readaptação, reversão, né, servidor aposentado, reintegração, recondução e aproveitamento. O aproveitamento é a volta ao cargo público do servidor que estava em disponibilidade. Então, sempre que você pensar em aproveitamento, vai pensar no retorno ao cargo público do servidor que estava em disponibilidade. Esse servidor que estava em disponibilidade, ele retorna ao exercício da função por meio de aproveitamento. Vamos por partes. O artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, prevê que se o servidor público for estável e o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário, ele não pode perder o vínculo com a administração. Senão, seria uma forma de burlar a estabilidade. Isso, ele já é estável, o cargo dele então é extinto ou declarado desnecessário, e ele, em virtude dessa extinção do cargo, perderia o vínculo com a administração e ia para a rua. Eu estava burlando, eu não poderia demitir, eu extinguia o cargo, ele estava na rua do mesmo jeito. Não é possível. Então, a ideia é de que se esse servidor público foi estável e o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário, esse servidor será posto em disponibilidade. O que é disponibilidade? É simples. Meu querido, vá para casa. Se eu precisar, eu te chamo. Disponibilidade é isso. Vá para casa, fique por lá. Se eu precisar, eu te aviso, tá? Ele deixa de prestar o serviço, mas ele mantém um vínculo com a administração. Então, ele se mantém em disponibilidade, submetido ao vínculo da administração, mas sem estar prestando o serviço, executando a atividade. A questão é, não tem prazo, tá? Ela é remunerada proporcionalmente ao tempo de serviço. Então, ele fica em disponibilidade. Se quando ele foi posto em disponibilidade, ele tinha bastante tempo de serviço, ele ganha bem. Se ele tinha pouco tempo de serviço, ele ganha pouco, porque essa disponibilidade, ela será remunerada proporcionalmente ao tempo de serviço desse sujeito. E aí, ele tem uma garantia. Não há prazo. A garantia dele é diferente. Havendo um cargo vago, surgindo um cargo vago compatível com o dele, ele obrigatoriamente será aproveitado. Então, a gente fala em aproveitamento obrigatório. A ideia é de que esse servidor ficará em disponibilidade até que surja um cargo vago compatível com o dele. Surgindo um cargo vago compatível com o dele, esse servidor que estava em disponibilidade, obrigatoriamente será aproveitado. A obrigatoriedade é de mão dupla, tá? Tanto ele não pode dizer, não, me deixa aqui em disponibilidade, que está ótimo, quanto a administração não pode sair chamando novos aprovados em concurso público. Primeiro, ela tem que aproveitar esse servidor que estava em disponibilidade. Então, a gente chama de aproveitamento obrigatório nessas situações de disponibilidade. Moleza? Ótimo. Com tudo isso entendido, depois que o sujeito é aprovado no concurso, ele vai prover o cargo público, ele vai ocupar um cargo. Ele não pode prover mais de um. Por quê? Porque a Constituição expressamente veda a acumulação de cargos e empregos públicos. Eu estou lhe dizendo
que não se admite a acumulação de cargos e empregos. O texto constitucional, ele veda expressamente a acumulação de cargos e empregos públicos. Ó, quando eu falo de acumulação de cargos e empregos, eu estou lhe dizendo que a vedação é amplíssima. É porque normalmente eu falo de acumulação, você fica preparado para notar as exceções. Mas primeiro, eu quero que você entenda a amplitude da vedação. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a acumulação de cargos e empregos públicos. Claro que eu não estou falando da iniciativa privada, tá? Estou falando de cargos públicos e de empregos públicos. Mas falar que não pode acumular nem cargos nem empregos significa dizer que a vedação abarca servidores estatutários e também servidores seletistas. Todo mundo fica proibido de acumular cargos e empregos. Sejam eles da administração direta ou indireta, sejam federais, estaduais, municipais ou distritais. Então, a ideia é de que é vedada a acumulação de cargos ou empregos públicos, sejam eles da administração direta ou indireta, da União, estados, municípios ou Distrito Federal. Não pode acumular nem cargo e nem emprego. Não pode, não pode e não pode. É vedada a acumulação de cargos e empregos públicos. Essa acumulação de cargos e empregos não será admitida. A Constituição Federal veda a acumulação de cargos e empregos públicos de qualquer esfera de governo, seja União, Estado, município ou Distrito Federal, seja administração direta, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. A princípio, não se admite a acumulação de cargos ou empregos públicos. Não pode, não pode e não pode. Tem exceção? 6. Vamos lá? Para começar, a Constituição diz que é possível acumular 2 cargos de professor. São 6 que a gente vai transformar em 4 para facilitar a nossa vida, tá? Então, primeiro, a atividade de magistério. A Constituição diz que é possível a acumulação de 2 cargos de professor. Na atividade de magistério, a acumulação é admitida. Também é possível acumular 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Antigamente a Constituição falava em médico, hoje ela fala profissão de saúde regulamentada. Ou seja, não é assim, ó, trabalho no Ministério da Saúde. Não, são profissões de saúde. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Essas profissões de saúde propriamente ditas admitem acumulação. Então, eu posso acumular 2 cargos de professor, eu posso acumular 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada, inclusive na carreira militar. Médico militar com médico do TRT pode acumular. E eu também posso acumular um cargo técnico ou científico, mais um cargo de professor. Essa acumulação também é admitida. Um cargo técnico ou científico mais um cargo de professor. Lembrando que cargo científico é cargo de nível superior. E cargo técnico é aquele que exige formação técnica. Então, técnico do TRT, que exige nível médio, não é considerado cargo técnico para fins de acumulação. Então, quando eu falo de cargo técnico, eu estou falando daquele cargo que exige formação técnica propriamente dita, tá? Então, um cargo técnico que exige a formação técnica, ou um cargo científico, que é um cargo de nível superior, pode acumular com um cargo de professor. Essa é a minha terceira possibilidade. Cargos técnicos ou científicos podem ser acumulados com um cargo de professor. Também pode acumular um cargo efetivo, mais um cargo de vereador. A Constituição permite a acumulação de um cargo efetivo com um cargo eletivo de vereador. E depois ela diz assim, pode acumular também juiz e professor, promotor e procurador do Ministério Público e professor. Por que esses 2 últimos eu coloquei no cantinho aqui, na miséria? Porque é redundância. O cargo de juiz, o cargo de promotor, já são cargos científicos, né? Já são cargos que exigem nível superior, ciência jurídica. Eles estão repetidos na Constituição para evitar uma interpretação muito restritiva para essas carreiras. Então, para evitar que se interpretasse no sentido de que essas carreiras não poderiam acumular, eles repetiram, dizendo que poderia. Mas é uma redundância. Então, na verdade, a gente fica com 4 exceções. É possível acumular 2 cargos de professor,
2 cargos de profissionais de saúde, um cargo técnico ou científico, inclusive na carreira da magistratura, do Ministério Público, mais um cargo de professor, e também um cargo efetivo, mais um cargo de vereador. E aí eu te pergunto, se eu estiver em uma dessas hipóteses, eu posso sempre acumular? Não. Para que a acumulação seja válida, além de eu estar em uma das hipóteses trazidas pela Constituição, eu preciso comprovar compatibilidade de horários. Então, necessariamente, eu preciso comprovar compatibilidade de horários. Ou seja, eu tenho que mostrar que o exercício de uma função não atrapalha o exercício da outra. Os horários são compatíveis entre si. Então, haverá essa compatibilidade de horários. O exercício de uma atividade não impede o exercício da outra atividade. A ideia é de que os horários devem ser compatíveis, diurno com noturno. Não havendo compatibilidade de horários, a acumulação não vai ser admitida, né? Lembrando que o STF entende que, ainda que seja noturno e diurno, o máximo de horas semanais possíveis são 60. De acordo com o STF, acima de 60 horas semanais se presume incompatível, porque tem que ter eficiência. E mais do que 60 horas semanais, diz o STF, ninguém consegue trabalhar de forma eficiente. Então, 60 horas semanais seria o limite no entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Além disso, essa acumulação tem que respeitar o teto remuneratório. O teto a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque eu vou falar de remuneração. Está regulamentado no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Esse artigo 37, 11 regulamenta que ninguém no serviço público pode ganhar acima do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o subsídio do ministro do STF é o teto de remuneração no âmbito da administração pública. Deixa eu te falar uma coisa. O que a gente tem de novidade é que até 2017 o entendimento é de que, havendo acumulação lícita de cargos, deveriam se somar as remunerações para analisar o teto. Ou seja, a soma dos cargos acumulados não poderia ultrapassar o teto de remuneração. A ideia é de que não seria possível se ultrapassar o teto de remuneração e a soma desses cargos não poderia ultrapassar o teto. Então, a princípio, o artigo 37.11, ele muda a interpretação dele, foi alterada a interpretação dele pelo STF, que diz o seguinte: não é a soma. Se ele acumula 2 cargos ilicitamente, ele tem 2 tetos. O teto tem que ser analisado individualmente para cada cargo. Se ele está assumindo 2 cargos e exercendo 2 funções, ele tem que respeitar o teto em cada cargo. Eu não vou somar as remunerações para fins de teto remuneratório. A ideia é de que, se a acumulação de cargos é lícita, ele tem 2 tetos a serem respeitados. Então, ele pode ganhar acima do teto somando, porque cada cargo vai ter que respeitar o teto isoladamente. Tranquilo? Ótimo. Já que a gente está falando de remuneração, o servidor público, pela prestação do serviço, faz jus à percepção de uma remuneração. A remuneração do servidor, ela tem caráter contraprestacional. Isso é fato, tá? A remuneração nada mais é do que a contraprestação pela prestação do serviço. A ideia é de que o sujeito presta o serviço e ele recebe a remuneração em caráter de contraprestação. Tanto é assim que nós já vimos que sempre que não há prestação do serviço, ainda que licitamente, greve, não há remuneração. A remuneração, ela é a contraprestação pela prestação do serviço, tá? A remuneração, pessoal, é uma expressão ampla, trazida pela lei. A remuneração abarca o vencimento básico do cargo, somado a todas as vantagens pecuniárias permanentes desse cargo. Então, remuneração ou vencimentos, dá no mesmo, tá? A expressão vencimentos é uma expressão ampla também. Os vencimentos no plural, ou a remuneração, abarcam o vencimento, aquele definido em lei para aquela carreira, somado a todas as vantagens pecuniárias permanentes do cargo. Então, eu estou falando de vantagens permanentes, tá? Hora extra não é vantagem permanente. Por quê? Quando ele presta serviço extraordinário, ele ganha. Quando ele não presta, ele não ganha. Adicional de salubridade, também não. Se a atividade for insalubre, ele ganha. Deixou de ser, ele deixa de ganhar.
eu estou falando de vantagem permanente, aquela que decorre da carreira, ou uma vantagem pessoal do servidor, enfim, a remuneração abarca o vencimento básico, mas as vantagens pecuniárias permanentes daquela função, tá? A remuneração do servidor público é irredutível. Então, a irredutibilidade, ela abarca o total, a remuneração, os vencimentos. Existe uma garantia de irredutibilidade de vencimentos. Não é possível se reduzir a remuneração de uma determinada carreira. Então, o servidor público não pode sofrer redução remuneratória. O STF já pacificou o entendimento de que a irredutibilidade é nominal. Ou seja, ele não pode deixar de ganhar 1.000 para ganhar 999,99, tá? Agora, se com 1.000 ele fazia misérias e agora não compra nenhum pão, paciência. A garantia não é de irredutibilidade do valor real. A garantia de irredutibilidade, ela diz respeito ao valor nominal. Aquele valor nominal não pode ser reduzido. E o valor real? O valor real ele também tem garantido. Não dessa forma. Mas, além da irredutibilidade, a Constituição, no artigo 37, inciso 10, garante que os servidores públicos têm direito a uma revisão geral anual da remuneração, como forma de manter o poder de compra. Então, além da garantia da irredutibilidade, o servidor, ele faz jus a uma revisão geral anual da remuneração dele, como forma de manter esse poder de compra. Então, ele tem uma garantia de manter o poder de compra por meio de uma revisão geral anual. E aí, esse valor real vai ser garantido por meio dessa revisão geral anual. Tranquilo? Pelo menos na teoria. O problema é que se você pegasse um contra-cheque, sei lá, de um policial militar, é hipotético, até um tempo atrás, você ia ver assim, ó, vencimento básico, R$500. Você vai dizer, coitado, tá na miséria, né? Aí vem, gratificação de atividade policial 1, 300%. Gratificação de atividade policial 2, 400%. Vantagem pessoal nominalmente identificada, 100%. Gratificação, Deus sabe lá do quê? 200%. Esse sujeito está ganhando 5.500. Exatamente. Por quê? Ele tem um vencimento básico de R$500 e ele tem as gratificações permanentes. Aí, nesse mesmo contra-cheque, ainda vinha assim, ó, complementação do salário mínimo, X. Por quê? Porque a lei dizia que o vencimento básico do servidor não poderia ser inferior a um salário mínimo. Então, como o vencimento básico dele estava inferior a um salário mínimo, ele tinha direito a essa complementação do salário mínimo. Isso foi alterado. Hoje, o entendimento é que, para fins de salário mínimo, o que importa é a remuneração do servidor. Está na lei e também na súmula vinculante número 16. Então, para análise e cálculo do salário mínimo, o que importa é a remuneração total do servidor e não o vencimento. Tá? Então, ele pode ter um vencimento inferior ao salário mínimo? Pode. Isso foi cobrado de vocês numa prova de primeira fase, 22º, 21º, sei lá, há pouco tempo. A questão dizia que o sujeito ingressou em determinada carreira e ele foi surpreendido ao verificar que o vencimento básico dele era inferior ao salário mínimo. Só se atingiu o salário mínimo, somando todas as gratificações permanentes. Não tem problema. Não há nenhuma ilegalidade. O vencimento básico do servidor pode ser inferior ao salário mínimo, desde que a remuneração total não seja. Então, a princípio, para fins de salário mínimo, o que importa é a remuneração do servidor. São os vencimentos, né? O total. Essa remuneração, ela não pode ser inferior ao salário mínimo. O vencimento básico pode. Então, é possível que ele receba um vencimento inferior ao salário mínimo, desde que a remuneração não seja inferior a esse salário mínimo. Isso é importante, tá? Como eu te falei, cobraram na prova de primeira fase, daqui a pouco cobram na de segunda. A primeira e a segunda fase são muito parecidas em termos de questões. Não tomem, como eu disse a vocês, não tenham preocupação nenhuma na prova de segunda fase, porque é muito parecido com a primeira, tá? Mas vamos lá. Como eu disse a vocês, o vencimento não é relevante para fins de salário mínimo, e sim a remuneração total do servidor. Tranquilo? Só que tem um probleminha. Essa forma de pagamento aos servidores que você está vendo aqui, ó,
cheio de vantagens, gratificações, adicionais. Isso não é muito transparente. Você olha para a lei, pensa que o servidor está ganhando R$500 e ele está ganhando 5.500. Embora a gente tenha hoje o portal da transparência, a lei que prevê o vencimento básico do servidor está prevendo R$500. Por isso, se criou, por meio da emenda 19 de 98, uma outra forma de pagamento aos servidores públicos, que é o pagamento efetivado por meio de subsídio. Então, a emenda 19 de 98 criou o pagamento feito por meio de subsídios. O subsídio é um pagamento feito em parcela única. Deixa eu te explicar uma coisa antes. Remuneração e subsídio convivem em paz, tá? A implantação do regime de subsídios não veio substituir a remuneração. Na verdade, hoje, algumas carreiras recebem vencimentos, outras carreiras recebem subsídios. O fato é que o subsídio é um pagamento feito em parcela única. Ou seja, o subsídio tem um valor único fixado em lei que não admite acréscimos patrimoniais. Você vai dizer, mas e auxílio moradia? As verbas indenizatórias não são consideradas acréscimos. Pelo menos na teoria, essa verba indenizatória nada mais é do que o ressarcimento de um gasto do servidor. O servidor gasta para executar uma atividade, e como ele gasta para executar uma atividade, ele é ressarcido com essa verba indenizatória. Então, como as verbas indenizatórias não são consideradas acréscimo, elas podem ser acrescidas ao subsídio. Elas também não se submetem a teto remuneratório, mas a ideia inicial, a indenização, como eu te falei, não é considerada acréscimo, é que o subsídio é um pagamento feito em parcela única, o que significa dizer que sobre o valor do subsídio não se admitem acréscimos patrimoniais. Não é possível se acrescer ao valor do subsídio. É um valor único fixado em lei. A Constituição diz que o subsídio pode ser implantado facultativamente para qualquer carreira. Para algumas carreiras é obrigatória. Anota aí. É obrigatória a implantação do subsídio para os agentes políticos. Lembram deles, né? Membros da magistratura, do Ministério Público, detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado. Esses devem receber subsídio. Também, advocacia pública, defensoria pública, Tribunal de Contas e polícia. Para essas carreiras, a implantação do subsídio é obrigatória. Para os agentes políticos, para os membros da advocacia pública, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e da Polícia, não militar. Estou falando de carreiras civis, Polícia Federal e tudo mais. Beleza. O remuneração ou subsídio vai ter que respeitar um teto. O teto, a gente já conversou, o artigo 3711 define como teto de remuneração ou subsídio do Serviço Público Federal o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos subtetos nos estados e municípios. No âmbito do município, o subteto é o subsídio do prefeito. Então, é um subteto único também. Isso já caiu também nas provas de vocês. Eles colocam o sujeito da Câmara de Vereadores, que subteto seria do presidente da Câmara. Não. No município, o subteto de remuneração é o subsídio do prefeito. Na lei orgânica municipal vai ter regulamentado. E o subteto é o subsídio do prefeito. No âmbito estadual muda um pouquinho. No âmbito estadual, o subteto varia. Se o sujeito for servidor do Poder Executivo, o subteto dele é o subsídio do governador. Se ele for servidor do Judiciário, o subteto dele é o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. E, se ele for servidor do Legislativo, o subteto dele é o subsídio do deputado estadual. Só tem um problema. Procuradores estaduais. Procuradoria estadual. Defensoria Pública Estadual e Ministério Público, que são carreiras, a princípio, vinculadas ao Poder Executivo, seguem o subteto do Judiciário, tá? Então, a Procuradoria, a Defensoria Pública e o Ministério Público se submetem ao subteto do Judiciário, ok?
Beleza. Eu quero falar só no próximo bloco sobre mandato eletivo e afastamento para mandato eletivo, e depois eu entro na lei de improbidade. Não vou conseguir falar de mais nada acerca de agentes públicos, embora a gente tivesse outros temas para conversar. Até a próxima. Já volto um minutinho. Até o próximo bloco.